Convido você a abrir sua Bíblia juntamente comigo. Livro de Jó, capítulo 14 e o versículo de número 7. E eu quero falar sobre a esperança com os irmãos esta noite. Os irmãos acharam o texto de Jó? Amém. Jó, capítulo 14 e o versículo de número 7. E nos diz assim a palavra do Senhor: porque há esperança para a árvore, que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Os irmãos podem tomar seus assentos. No contexto bíblico, meus irmãos, a esperança ela é frequentemente associada à confiança em Deus e na realização das suas promessas. Diferente de fé, muitas vezes nós confundimos esperança com fé. A esperança, como eu acabei de falar para os irmãos, dentro do contexto daquilo que a Bíblia Sagrada nos ensina, ela é associada à confiança em Deus. Ela é associada à confiança no que Deus vai realizar das suas promessas. Ao contrário da fé. A fé, segundo o que a Bíblia nos ensina, em Hebreus capítulo 11, versículo 1, a Bíblia vai nos dizer que a fé é o firme fundamento do que se espera e a certeza ou a convicção de fatos que não se vê. Mas a fé, ela está associada à obediência. Por isso que em Hebreus a Bíblia vai falar que Abraão teve fé, Abraão foi o pai da fé e por isso ele obedeceu e saiu da sua casa. E por isso ele obedeceu e peregrinou em terra desconhecida. E por isso ele obedeceu e ofereceu seu filho como sacrifício. A Bíblia vai nos dizer que Daniel foi um homem que teve fé. E ele obedeceu o Senhor ao ponto de parar na cova cheia de leões. Então a fé ela está associada à obediência. Nem todo mundo que diz ter fé realmente tem fé. Muitas pessoas dizem ter fé, mas não obedecem ao Senhor. Todavia a esperança ela não está associada à obediência, mas a esperança ela está associada à confiança. O texto no qual nós lemos é um texto que é falado por Jó. Jó era o servo do Senhor. A Bíblia nos diz que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Mas a calamidade também chegou a Jó, porque independente da fidelidade que nós temos com Deus, independente do nosso nível de obediência, independente do quanto nós amamos a Deus e do quanto nós nos entregamos a Deus, todos nós somos seres humanos frágeis, todos nós estamos, digamos assim, estamos suscetíveis a tudo aquilo que acontece na vida e a tudo aquilo que pode acontecer. Com Jó não era diferente. O próprio Deus, quando fala com Satanás, Deus diz: tens observado meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ou seja, quando Jó observava no caminho algo que tinha uma aparência de mal, Jó já se desviava daquilo, porque Jó era um homem que se desviava do mal. No entanto, como Jó era frágil, como Jó era um ser humano como todos nós, o dia da adversidade chegou a Jó. E esse dia foi terrível, porque a Bíblia nos diz que ele perdeu os filhos que tinha. Não um filho, não dois filhos, mas um homem que perdeu todos os seus filhos num único dia. Um homem que era rico, que tinha fazendas, que tinha propriedades e acabou perdendo tudo o que tinha em um só dia. Um homem que era saudável, um homem que buscava Deus e no entanto em um dia apenas ele perde a sua saúde, fica leproso e a Bíblia nos diz que ele se assenta em meio do pó, com caco de telha coçando as suas feridas. Em um único dia, a esposa que esteve sempre ao lado dele, a esposa em quem ele sempre confiou,
contigo, Jó, parece que tu tem algo a consertar na tua vida. Só que, meus irmãos, nem toda luta que enfrentamos, nem toda dificuldade que enfrentamos, significa que estamos fazendo algo de errado diante de Deus. Nem sempre a luta que nos sobrevém, aleluias, significa que nós estamos em pecado, que nós estamos blasfemando contra Deus. Não, volto a repetir para os irmãos, a Bíblia nos diz, foi o próprio Deus que falou: Jó, um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Deus não tinha nada para falar contra Jó. Deus não tinha nada, aleluia, não tinha nenhum erro na presença de Deus. Então, nem toda luta que nos sobrevém é porque Deus está nos castigando, ou porque Deus está nos colocando na prova para nos fazer corrigir. Não, aleluias. E dentro de toda essa luta, dentro de toda essa dificuldade, com todos esses problemas que Jó tinha, é claro que Jó teve dúvidas no seu coração. Ele teve dúvidas de se estava vivendo uma vida correta ou não. Ele teve dúvida se aquilo que estava acontecendo com ele era justo ou não era. Ele teve dúvidas e ele chegou até mesmo a interrogá-lo, chegou até mesmo a fazer perguntas para Deus. Só que o que me chama a atenção é que Jó teve dúvidas a respeito do que estava acontecendo com ele, mas em nenhum momento Jó teve dúvida de quem era Deus. Ao contrário, Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive e que no fim ele se levantará. Aleluias. Então não importa a luta e a dificuldade que tu esteja passando, você pode ter dúvidas a respeito da tua capacidade, você pode ter dúvidas a respeito daquilo que está acontecendo contigo, mas nunca tenha dúvida de quem Deus é na tua vida. Nunca duvide daquilo que Deus pode fazer na tua vida, porque não importa o estado que você se encontra. Jó tinha perdido tudo, sentado no meio do poço e coçando com um caco de telha, não tinha mais saúde, não tinha mais dinheiro, não tinha mais família, não tinha mais dignidade, mas continuava dizendo: eu sei que o meu Redentor vive. Aleluias. E nós servimos a um Deus que é vivo, nós servimos a um Deus que luta as nossas batalhas, nós servimos a um Deus que vem ao nosso socorro. No meio de toda essa luta, depois que Jó ouviu todas as acusações dos seus amigos, no capítulo 14, Jó ele começa a falar. E lá em cima, no início do capítulo 14, vai nos dizer assim que Jó roga o favor de Deus por causa da brevidade e da miséria da vida humana. Jó ele começa a fazer uma meditação, ele começa a meditar sobre o que é a vida humana, sobre o que é o ser humano e sobre como a vida humana é breve e como a vida do ser humano muitas das vezes pode passar por momentos de misérias. E chega no versículo 7, Jó ele diz: porque há esperança para a árvore. Jó ele usa uma metáfora, a metáfora de uma árvore que é cortada. E em muitas culturas, a árvore ela representa algo estável e duradouro. E Jó aqui ele pega essa metáfora da árvore para comparar com a vida humana. A vida humana que às vezes parece uma árvore. Às vezes você olha para alguém, às vezes você olha para a vida de alguém e parece algo estável, parece algo duradouro. Se você olha para uma árvore lá na natureza, uma árvore que de repente tenha centenas e centenas de anos, você vai olhar para ela, você vai olhar para a grossura do tronco dela, você vai olhar para a altura dela, você vai olhar para um monte de galhos e folhas que ela tem, de frutos que de repente ela tenha, e você vai olhar e vai parecer algo tão estável, vai parecer algo tão duradouro. Só que a árvore, irmãos, apesar dela parecer algo estável e apesar dela parecer algo duradouro, ela está totalmente
um homem chega com a motosserra e em questão de segundos, em questão, aliás, de minutos, ela está caída no chão, acabou-se a sua estabilidade, acabou-se a sua durabilidade. E a vida do ser humano é exatamente assim. Ela pode parecer algo duradouro, ela pode parecer algo estável, só que nós estamos vivendo as nossas vidas, aleluias, muitas e muitas vezes estamos suscetíveis àquilo que pode acontecer com as nossas vidas. Jó, se nós olharmos para Jó, vamos olhar para aquilo que Deus falou a respeito de Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Você olha para a vida de Jó e você diz, aí está um homem estável. Você olha para a vida de Jó e você pensa, aí está um homem que vai ter uma vida estável, vai ter uma vida abençoada durante muitos e muitos anos. Só que não, porque Jó, ele estava suscetível àquilo que poderia acontecer com a vida de qualquer ser humano que vive na face dessa terra. Então Jó ele está dizendo, há esperança para a árvore. E agora Jó ele vai explicar, se ela for cortada, ou seja, se ela for derrubada, acabou a sua estabilidade, acabou a sua durabilidade, acabou a sua aparência. Quando você olha para uma árvore cortada, qual é a primeira coisa que você pensa? Está acabada, está morta, está findada, não tem mais o que se fazer. Só que Jó está dizendo, a esperança para a árvore, ainda que ela esteja cortada. E Jó ele vai explicar, ele vai dizer, ainda que ela esteja cortada, ela se renovará e não cessarão os seus renovos. Eu tenho um cunhado meu, que ele tem um sítio no interior, e ele já trabalhou com plantação de eucaliptos, e sempre me chamou a atenção que cada vez que o eucalipto é cortado, você passa lá, você olha, ele está vertendo líquido, ele está, parece que passando por um sofrimento, só que passam alguns dias, caem algumas chuvas sobre ele, e daqui a pouco tu olha, tem um galinho nascendo, tem uma folhinha nascendo. E é incrível você olhar qualquer tipo de árvore que foi cortada, ela volta a brotar, ela volta a renascer, ela volta a crescer. A única maneira de uma árvore cortada deixar de renascer, deixar de se renovar, é se a raiz dela for arrancada do solo. Agora, enquanto a raiz não for arrancada do solo, ela volta a dar os seus brotos, ela volta a dar os seus ramos, ela volta a se renovar. Eu tenho uma árvore nos fundos da minha casa que desde que eu me mudei para lá, de vez em quando eu tenho que ir lá e cortar os galhos dela. O terreno é pequeno, não dá para ter árvore, só que todo ano ela acaba brotando. Eu vou lá, corto, e ano que vem ela está brotando novamente. Eu vou lá, corto, e daqui a pouco ela está brotando novamente. E algo me chama a atenção que uma árvore, depois que ela é cortada, quando ela volta a brotar, ela volta com mais galhos do que a árvore antiga. Ela volta parecendo mais forte do que aquela árvore que foi derrubada. E é isso que Jó está falando. Jó ele está dizendo, olha, a vida humana ela é
capacidade de regeneração. Não importa o fundo do poço que ele tenha chegado, não importa a calamidade que ele tenha enfrentado, ele tem uma capacidade de regeneração. Quantos testemunhos nós já vimos de pessoas que caíram na droga, de pessoas que eram viciadas em álcool, de pessoas que às vezes perderam a sua casa, perderam a sua família, pessoas que acabaram virando mendigos. Só que chega um dia que eles se encontram com o Senhor Jesus Cristo e a vida deles muda. Eles deixam de ser mendigos, eles deixam de ser drogados, eles deixam de ser bêbados. A vida deles é regenerada. Aleluias! Porque o ser humano tem essa capacidade, a capacidade dada por Deus. Foi Deus quem colocou dentro de nós isso, irmãos. Se nós olharmos para a história, quantas e quantas sociedades passaram por destruição, passaram por guerra, passaram por calamidades, e no entanto eles acabaram se regenerando, acabaram crescendo, acabaram prosperando, porque isso é algo que Deus coloca dentro do ser humano, essa capacidade de se regenerar, a semelhança da árvore. Então o renovo, ele nos mostra a capacidade de regeneração. A esperança, ela é retratada como um elemento vital que garante a vida. Não tem como um ser humano viver uma vida sem esperança. O fato é que muitos têm esperança no que não se pode ter esperança. Se tu conversar com qualquer ser humano, ele tem esperança em alguma coisa. Pode ser errada a esperança que ele tem, mas ele tem esperança. Muitos têm esperanças no governo, outros têm esperança no casamento, outros têm esperança no emprego, numa vaga de emprego, outros têm esperança de um dia poder ficar ricos financeiramente. Todo ser humano tem esperança. E volto a repetir, muitos têm esperança errada, tem esperança no lugar errado, tem esperança na pessoa errada. Mas todo ser humano tem esperança. E o ser humano que deixa de ter esperança, os médicos dão o diagnóstico de depressivo. Então todo ser humano tem esperança. A esperança, ela é então um elemento vital, fundamental, que garante a vida. Mas os renovos que Jó citou aqui também simboliza o crescimento espiritual e a renovação que ocorre na vida do cristão. E eu volto a repetir, os renovos também simbolizam o crescimento espiritual e a renovação que ocorre na vida do cristão. Porque o sofrimento que o cristão enfrenta é diferente do sofrimento que o não cristão enfrenta. E nós podemos ver isso no texto do apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 5, no versículo 3 e o versículo 4. Paulo vai dizer: nos gloriamos nas tribulações. E aí você pode pensar, para um pouquinho, mas Paulo deve estar louco. Como é que ele vai se gloriar na tribulação? Como é que vai se gloriar na dificuldade? Como é que vai se gloriar no problema? Mas Paulo explica. Paulo vai dizer: nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. E ele vai continuar dizendo: e a paciência produz a experiência, e a experiência produz a esperança. Ou seja, Paulo está nos dizendo que a tribulação na nossa vida, ela é didática. A tribulação na nossa vida, ela não vem simplesmente para nos fazer sofrer, para nos deixar de joelhos chorando, para nos deixar duvidosos a respeito de Deus. Não! Paulo está dizendo que a tribulação na vida do cristão, ela vem para produzir algo. E Paulo explica dizendo que a tribulação, ela produz primeiramente paciência. Porque no meio da dificuldade você aprende a esperar no tempo de Deus. Porque tem coisas que, por mais que tu seja
situação. Tu olha e diz: acabou-se tudo, não vai brotar mais, morreu, agora acabou. Aleluias. Só que é um processo de Deus, e Deus está produzindo paciência na tua vida. Há um processo de Deus, e Deus quer produzir experiência na tua vida. Experiência para te passar por algumas coisas maiores. Experiência para te ir mais profundo na busca por Deus. Experiência para te aprofundar mais na palavra, para te aprofundar mais na oração, para te aprofundar mais na busca por Deus. Aleluias. Deus, Ele está produzindo esperança na tua vida, porque a esperança, ela se manifesta não quando está tudo bem, não. Quando está tudo bem, a gente nem olha para os lados, caminhamos confiante, com a cabeça erguida, parece que nada nos atinge. Mas quando estamos no meio da luta, da dificuldade, do problema, quando tudo parece que está acabado, aí a esperança entra em cena, porque aí nós olhamos para o Criador e sabemos que de lá vem o nosso socorro. Como disse o salmista: eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então te alegra nessa noite, porque o teu socorro está aqui nessa noite. Aquele que pode te socorrer, aquele que pode te renovar, aquele que pode fazer você brotar brotos novos, Ele está aqui nesta noite. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 8, o Jó vai falar da seguinte maneira: se envelhecer na terra a raiz e morrer o seu tronco no pó. E aqui Jó nos mostra outra etapa que a árvore está passando, porque agora ela já foi cortada, e depois de ser cortada, Jó ainda piora a situação. Jó, ele olha e diz: olha, ainda que envelheça na terra a sua raiz, ou seja, o tempo passou, já é uma árvore envelhecida, já é uma raiz envelhecida. Aleluias. Ainda que o seu tronco venha a morrer no pó. Tu olha para o tronco e virou uma lenha seca, só serve para o fogo, só serve para alimentar o fogo, não nasce mais nada dali, não tem proveito nenhum mais. Aleluias. A raiz, ela é essencial para a planta. Na raiz está a vida da planta. Como eu falei para os irmãos antes, se tu não arrancar a raiz da terra, mesmo que a árvore esteja cortada, ela volta a brotar. Então, na raiz está a vida da planta. E assim é com nós, irmãos. A vida está na raiz, a vida não está no tronco. O tronco, os galhos, as folhas, é apenas a aparência, é apenas aquilo que as pessoas podem ver. Agora a raiz não, a raiz ela fica para baixo, a raiz ela fica enterrada na terra, a raiz ela fica lá buscando nutrientes, e é da raiz que vem a vida para a planta, e é da raiz que vem a nossa vida. E aí eu te pergunto: aonde estão estendidas as tuas raízes? Você está enraizado na esperança deste mundo? Está enraizado na esperança de um governo melhor? Está enraizado na esperança de um casamento melhor? Está enraizado na esperança de algo, de um emprego melhor? Ou você está enraizado em Cristo Jesus? Aleluias. Você precisa estar enraizado em Cristo, porque é Cristo quem vai te dar vida. É de Cristo que você vai buscar, aleluia, os elementos que vão te dar vida. E se você não estiver enraizado em Cristo, quando a aparência acabar, você acaba morrendo. Por isso que as nossas raízes têm que estar em Cristo, aleluias. E a resistência da árvore, ela depende de onde estão as suas raízes. Não adianta uma árvore ser muito grande, ter galhos muito largos, isso não vai fazer dela uma árvore resistente às tempestades, aos ventos e às estações da vida. Não! O que vai fazer uma árvore ser resistente é o quão profunda estão as
O que vai fazer você ser resistente no dia da provação, no dia da dificuldade, no dia da luta, é o quão profundo estão as suas raízes em Cristo Jesus. É o quão profundo você está em Cristo. O quão profunda é a tua comunhão com Cristo. O quão profundo é o teu desejo por Cristo. O quão profundo, aleluia, são as tuas experiências com Cristo. Porque a experiência, ela serve exatamente para isso. Quanto mais lutas passamos, quanto mais dificuldades passamos, quanto mais problemas passamos, mais experiência nós vamos acumulando e vamos sabendo que a dificuldade passa, que a luta passa, que o problema passa, e nós continuamos firmes em Cristo Jesus. Você já viu uma árvore que ela está com as suas raízes estendidas, que as suas raízes chegaram lá nas pedras? Vem o vento sopra, pode até torcer a árvore, mas não quebra ela, não arranca ela do lugar. Pode até quebrar alguns galhos, pode até tirar as folhas, tudo, mas quando passou o vento, tu olha, ela está lá no mesmo lugar, porque as suas raízes são profundas. Nós precisamos nos aprofundar em Cristo, irmãos. Precisamos nos aprofundar em Jesus Cristo. Os dias são maus, os dias são difíceis, dias mais difíceis virão pela frente, e quem não estiver aprofundado em Cristo Jesus vai acabar caindo. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Mas mesmo que o tronco venha morrer, aleluias, enquanto tiver raízes na terra, existe esperança. Não importa se a luta que tu está enfrentando acabou com toda a aparência que tinha na tua vida. Não importa se a luta que tu está enfrentando esteja no ponto das pessoas olhar para ti e dizer: é um derrotado, é um fracassado. Não importa, porque enquanto existirem raízes, existe esperança. Enquanto existirem raízes, há a possibilidade de brotar, de renovar, de crescer. Aleluias! Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender a seriedade desta palavra. Que Deus, Ele está nos chamando para vivermos uma vida de profundidade com Ele. Jeremias, profeta Jeremias, Lamentações capítulo 13, versículo 21. Jeremias, ele escreve da seguinte maneira: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Jeremias, ele não queria ser profeta, ele queria ser sacerdote. Ele era filho de sacerdote. Pela continuidade do que a lei mandava, ele seria sacerdote. O pai dele era sacerdote, ele seria sacerdote, o filho dele seria sacerdote, porque é uma linhagem sacerdotal. Então Jeremias seria sacerdote. Só que quando Deus chama Jeremias para ser profeta, Deus diz para Jeremias: Jeremias, tu não vai ser sacerdote, não vai ser sacerdote. Tu não vai comer do pão das ofertas, tu não vai participar de lá no culto, tu não vai vestir as roupas que os sacerdotes vestem, não. Eu te chamei para ser profeta para as nações. E Jeremias, ele vive um tempo de muita dificuldade no meio de Israel. Porque Jeremias, irmãos, ele foi um profeta que profetizou e usado por Deus, só que ninguém escutava, ninguém dava ouvido. As pessoas ouviam as palavras dele, viravam as costas e iam embora dando risada dele. Tudo que ele profetizou se cumpriu. Só que Jeremias passou uma vida inteira lutando, uma vida inteira em dificuldade, uma vida inteira em problema, uma vida inteira vendo Israel sendo atacado, vendo Israel sendo dominado, vendo Israel sendo levado cativo, e Jeremias dizendo para o povo: olha, vocês não fujam para o Egito, vocês não vão
dar esperança? O que pode te dar esperança? Traga a tua memória nessa noite. O que pode te dar esperança? Quem pode te dar esperança é Deus. Quem pode te dar esperança é o Senhor Jesus Cristo. Ninguém além desse pode te dar esperança. Porque qualquer esperança fora de Jesus Cristo é uma esperança passageira. Agora aquele que espera no Senhor Jesus Cristo, aleluia, vai chegar um dia que vai alcançar a vitória, vai alcançar, aleluia, tudo aquilo que o Senhor lhe prometeu. Lembra que eu falei para vocês lá no início? A esperança está ligada à confiança que você tem na promessa que Deus fez. Então tenha a tua esperança em Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, Ele não volta atrás da sua palavra. O Senhor certa vez falou para Jeremias: Jeremias, o que tu vê? Jeremias diz: um galho, uma vara de amendoeira. E Deus diz para Jeremias: viste bem, porque eu velo para cumprir com a minha palavra. Então, irmãos, toda promessa que Deus te fez, espere, tenha esperança, espere o tempo certo, que Deus vai te fazer alcançar aquilo que tu estás esperando. Versículo 9. Jó encerra esta parábola. Jó encerra esse comparativo que ele está fazendo com a árvore, dizendo: ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Glória a Deus. O cheiro, aliás, a água é um símbolo associado na Bíblia, segundo a Bíblia Sagrada. A água é um símbolo associado à vida, à purificação, ao Espírito Santo e à salvação. Então, se nós pegarmos esse simbolismo bíblico e olharmos para este versículo, nós vamos ver Jó dizendo que ao cheiro das águas brotará. E como água é um símbolo do Espírito Santo, nós podemos dizer que na ação do Espírito Santo, aquela árvore que foi cortada, aquela árvore que na terra envelheceu a sua raiz, aquela árvore que foi esquecida, aquela árvore que é dada como morta, mas na ação do Espírito Santo ela volta a brotar. Veja bem que Jó está dizendo não que ela foi molhada com a água, mas Jó está dizendo ao cheiro das águas vai brotar e vai dar frutos e vai dar renovo. Aleluias. E Jó afirma: ao cheiro das águas brotará. Ou seja, Jó está dizendo: ao cheiro das águas crescerá. O nosso crescimento vem da ação do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Nunca podemos nos esquecer disso. Nunca podemos deixar o Espírito Santo de Deus de lado. Porque é o Espírito Santo de Deus agindo nas nossas vidas que nos traz um crescimento espiritual. O crescimento espiritual que você quer, o crescimento espiritual que você deseja, o crescimento espiritual que você tanto anseia, você tem que buscar em Deus e tem que buscar na ação do Espírito Santo. Porque é a ação do Espírito Santo que nos traz o crescimento. Jó também fala dos ramos. Ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. E ramos refere-se à colheita, refere-se a frutos. Porque conforme você vai crescendo, conforme a ação do Espírito Santo vai fazendo você crescer, a ação do Espírito Santo também vai fazendo você frutificar. Eu te convido a se colocar de pé nesta noite. Para encerrar, quero citar para os irmãos João capítulo 14, versículo de número 1. Nos traz uma promessa. Falei para os irmãos, esperança é a confiança na promessa que Deus fez. Isso é esperança. João 14, capítulo 14, versículo 1 em diante, nos traz a mais linda promessa da Bíblia Sagrada. Jesus dizendo para os seus discípulos: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos diria: irei vos preparar lugar. Mas se eu for vos preparar lugar, voltarei outra vez e vos
aleluias, aleluias. Deus santo, Deus amado, aleluias. Aleluias. Glória a Deus, aleluias. Aleluias. Por que tu anda tão desesperado? Anda tão aflito, aleluias. Anda tão entristecido. Aleluia. Por acaso algum dia o Senhor falou contigo? Por acaso algum dia o Senhor deixou de cumprir alguma das suas promessas? Aleluias, aleluias. O Senhor nessa noite nos traz esperança. O Senhor nessa noite nos traz uma palavra de conforto. O Senhor nessa noite está te dizendo: permaneça firme, permaneça na rocha, permaneça enraizado, busque profundidade com o Espírito Santo, busque profundidade na palavra. O Senhor tem coisas novas para você, tem um renovo, aleluia. O Senhor tem algo diferente para fazer na tua vida. Ao cheio das águas, na ação do Espírito Santo, você brotará, dará um renovo, trará crescimento para a tua vida. Aquilo que hoje te faz chorar está te trazendo experiência, está te trazendo paciência, está te trazendo esperança. Louvado seja Deus, aleluias.